Amém. Provérbios capítulo 4, no verso 18 diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém. Se pode sentar. Irmãos, nós sabemos muito bem essa passagem bíblica tão mínima, esse provérbio de Salomão, nós sabemos muito bem que a vereda do justo é como a luz da aurora. Não é a vereda do crente, porque crente é todo aquele que crê. Tiago escreve dizendo assim: tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então quer dizer, até os demônios creem e estremecem, mas eles são justos. O demônio é crente? Pelo que o Tiago fala, dá a entender que o demônio é crente, né? E olha, deve ser um baita de um crente, porque ele teve lá e já contemplou a formosura do Senhor. Ele sabe muito bem o significado desse livro Bíblia, muito mais do que muitos de nós muitas vezes. Porque o camarada, o cidadão, o demônio, Lúcifer e toda a sua companhia estiveram lá na glória de Deus. Então, Tiago diz assim: tu crê que há um só Deus? Tu fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Agora, o fato dos demônios creem, foi o bastante para que eles permanecessem na glória de Deus? Não foi. Então, apesar de crer e contemplar a formosura do Senhor, eles tinham fé? Os demônios tinham fé? Não, fé é o mistério de você crer no que não vê. Você tem os sinais de Deus, mas não está vendo. Agora, os demônios, nem como tem uma música do Sérgio Lopes, nunca precisou ser crido por fé. Lembra dessa música que o Sérgio Lopes canta? Eu atento muito para esta frase quando ele menciona que Jesus veio aqui guerrear as nossas guerras, mas ele era lá coroado de glória e majestade e nunca precisou ser crido por fé. Por quê? Porque ele era visto pelos anjos, ele era contemplado. Quem está vendo não precisa de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a plena convicção dos fatos que se esperam. Se você está esperando alguma coisa, você não está vendo. Então você tem que crer. Aí Jesus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ao contrário do que muita gente, como Tomé, eu quero ver para crer. Mas a Escritura é muito óbvia em dizer que nós temos que crer para ver e não ver para crer. Tem gente que diz assim: só acredito vendo. Não, a filosofia da Bíblia é: eu creio mesmo sem ver. Como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. As declarações de fé que a Bíblia traz são impactantes, parece que nosso ser vai explodir. Então, vamos voltar aqui. Só fechando, os demônios não precisavam crer porque eles estavam vendo. Aí Tiago diz que mesmo eles vendo, num estágio bem superior ao nosso, todavia eles não andaram em justiça e em verdade. Então a vereda deles não foi completa. Aí Provérbios aqui está dizendo: a vereda dos justos é como a luz da aurora. Não é a vereda do camarada que está na igreja, não é a vereda do que prega, como eu prego, não é a vereda do que canta, como todos nós cantamos, não é a vereda do que
ora como todos nós oramos, é a vereda dos justos. Justos. Deus pode condenar um cara que ora. Deus pode condenar um cara que prega. Deus pode condenar um cara que canta. Mas Deus não pode condenar um justo. O justo está isento do juízo. Porque se Deus é justo, não pode condenar um justo. Se alguém um dia chegar diante de Deus, não é bem isso que eu ia pregar não, irmão. Se alguém um dia chegar diante de Deus e disser assim: Deus, eu nunca ouvi falar do teu filho, esse Jesus aí, esse Senhor, eu nunca ouvi falar. Eu vivi numa ilha do Pacífico lá que nunca teve energia elétrica nem computador. Nunca ouvi falar desse tal livro chamado Bíblia. Nem desse negócio de crente ou cristianismo. Mas a minha vida foi toda de justiça. Eu te pergunto, esse cidadão é salvo ou condenado? Algum de nós ousaria levantar um dedo contra alguém que andou em justiça, mesmo sem conhecer Jesus Cristo? Meu irmão, a condenação não é para quem não conhece Jesus Cristo, a condenação é para quem o nega. A condenação não é para quem não conhece Jesus Cristo, a condenação é para quem anda em injustiça. Então, são conceitos. Bom, voltando então aqui, diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, você é justo? Eu sou justo? Se é assim, nós cremos nisso aqui, porque não é só Salomão que escreveu isso aqui, não. Este é o conceito bíblico generalizado, de Gênesis a Apocalipse. Este é o conceito bíblico, de que o justo vai triunfar. A Bíblia diz: os justos possuirão a terra. Os justos é que vão conquistar. O Senhor peleja pelos justos. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouvirá a oração dos justos. O justo está bem. O justo está bem demais. Agora, olha como o mundo nos vê, como nós mesmos nos vemos, ou deveríamos nos ver, e vamos tentar analisar qual é a situação real. O mundo olha para nós e nos vê justos? Não, não é esse o conceito que as pessoas do mundo têm a nosso respeito. Nem um pouco este conceito. Por quê? Porque o justo, com a sua maneira de viver, agride o injusto. Então, você não precisa nem pregar. Se você rejeita, um exemplo, a prostituição, o homossexualismo, o simples fato, você não precisa pregar nada, não precisa ter uma camisa escrita, não precisa falar nada. O simples fato de alguém saber que você rejeita alguma coisa que eles não rejeitam, mas exaltam, acabou. Você, por mais que ande em justiça, aos olhos dos injustos e dos ímpios, você vai ser taxado de profano, blasfemo e digno de morte. A exemplo de quem? A exemplo de todo cristão verdadeiro, a exemplo do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, ela brilha até ser dia perfeito. E quando o mundo olha para Estevão, aquele que foi apedrejado até a morte, nós conseguimos ver o brilho da vida de Estevão, como diz aqui, é como a luz da aurora que brilha até ser dia perfeito. A vida de Estevão alcançou esse dia perfeito? A vida de Estevão foi essa vereda gloriosa?
Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, chicoteado, não sei quantas chibatadas, cadeias, grilhões, sabe-se lá o que comeu na cadeia naquela época? Cada império tinha a sua maneira de tratar um preso, e Paulo foi preso por tantos lugares. Será que nós podemos olhar para a vida de Paulo e ver esta vereda gloriosa? Será que isso aqui se enquadrou na vida de Paulo, de Estevão, de Pedro, que foi, depois de prisões e etc., foi crucificado de cabeça para baixo a pedido seu mesmo? Será que nós podemos olhar e ver a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? O que você acha? O que eu acho? Bom, o que nós vamos achar vai depender de que tipo de conhecimento e experiência com Deus nós temos. Porque Paulo disse assim: o melhor para mim é partir desta terra, mas por amor de vós que precisam ouvir a pregação do evangelho pelos meus lábios, então eu quero ficar, mas o meu desejo é partir. Como nós conseguimos esquadrinhar as situações da vereda do justo que tem que brilhar até ser dia perfeito? Quanta gente se abraça nesse versículo aqui e diz assim: pronto, eu morava debaixo da ponte, agora eu já tenho uma casa, agora eu já tenho um carro, brevemente eu serei dono do mundo. Mas não estão olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e não estão entendendo que Ele foi o mais justo de todas as gerações que possam ter existido sobre o globo terrestre. Ele foi o mais justo, e a vereda dele brilhou até ser dia perfeito. Irmãos, você tem que entender que o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que nós, os justos, os santos, é que julgaremos o mundo? E você está pensando que algum de nós vai estar sentado num tribunal para julgar o mundo? Pode tirar isso da tua cabeça, não é assim. Nós julgaremos o mundo pelas nossas atitudes, pelos nossos passos neste mundo e pelo aquilo que os ímpios e injustos vão fazer conosco. Ou seja, Deus vai bater o martelo a respeito do ímpio e do injusto, porque vai levar em comparação, em consideração, como eu justo andei e o que os ímpios fizeram e disseram a meu respeito. Então será a minha maneira de viver que vai ser o martelo na mão de Deus para dar a sentença. É por isso que Paulo diz: não sabeis vós que nós havemos de julgar o mundo? Ora, nós não vamos julgar ninguém, mas Deus, fazendo uma comparação dos nossos passos para com a vereda de outros, Ele vai dar o veredito. Aqui, esse vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, só que nós temos a mania de interpretar a Bíblia, ao invés de dobrar os joelhos para receber a interpretação, a revelação do Espírito Santo. Nós temos esse defeito e todos nós temos. Nós temos a mania de abrir a Bíblia e dizer assim: está escrito aqui. Não está nada escrito aqui, irmão. Nós temos que aprender que aqui não está nada escrito. Tudo que tem aqui tem que ser revelado. Não está nada escrito. Então, se eu ler isso aqui, eu digo assim: a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, a vereda vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, estou imaginando a minha vida, vai chegar um momento com aquela glória. Mas o que é essa glória para mim? Essa glória para mim pode ser que eu me veja sentado num pedestal com um bastão de rei, ou que eu me veja com 100, 500 mil reais na conta, 1 milhão de reais na minha conta, que eu me veja
tão abastecido, tão abastado, acima de todo mundo, aí todo mundo vai estar vendo como a minha vereda brilhou e atingiu um dia perfeito, que glória! Mas a do Senhor Jesus foi crucificado no Monte Calvário. O ponto alto da vida de Cristo foi ser crucificado, foi chegar lá no Gólgota e declarar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está tudo consumado. Eu completei a obra que me deste a fazer. Pobre coitado, não conseguiu nem um jumento. Jesus não conseguiu nem um jumento na vida para montar. O único jumento que ele montou era emprestado. Jesus não conseguiu nenhum barquinho para atravessar o mar da Galileia. O barco que ele entrou não era dele. Que conceito nós temos dessa glória que há de se manifestar? Dizem os historiadores da história da igreja que havia uma glória tremenda nas arenas de Roma. Enquanto o sangue estava sendo derramado, alguém ouvia louvores, mas aqueles cristãos apavorados diante dos leões, não eram eles que estavam cantando, mas eram aqueles mesmos que um dia cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens. O cântico naquela arena era dos anjos, porque se alegravam em ver aqueles que derramavam sangue sem negar Jesus Cristo. Esta é a glória perfeita para Deus. Muitas pessoas estão interpretando as coisas da Bíblia, e está na hora de nós aprendermos a estudar a Bíblia e não querer dar interpretação para ela, porque a Bíblia diz o que ela quer dizer. Eu não posso interpretá-la. Eu não posso decidir o que a Bíblia diz. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí Deus olha lá do céu e diz assim: esse versículo eu vou encaixar perfeitamente na vida de Paulo. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? O que esse cara teve? Vou encaixar esse versículo na vida de Pedro. Por acaso algum de nós já viu peregrinação até a casa do apóstolo Pedro? Onde o cara morou? Onde Jesus morou? Nem isso nós não sabemos. Aonde Jesus nasceu? Um estábulo? Uma manjedoura? Cadê a glória? A glória existe, o problema é que nós estamos considerando glória outras coisas. Se a nossa interpretação estivesse correta, nós estaríamos dando pulos de alegria ao saber que nesse momento na China, crianças estão perdendo a cabeça, porque os pais não negam Jesus Cristo. Nesse momento, na Coreia do Norte, em alguns submundos da antiga União Soviética, ali na Rússia, nesse momento, irmãos nossos estão sendo esticados nas masmorras até estalar os ossos. Isto é glória. Isto é glória. Quanto mais estica, mais louvor chega no céu. Quanto mais estica, mais louvor chega no céu. Quanto mais estica, mais louvor chega no céu. Chega uma hora que os algozes não resistem e dizem assim: mata esse desgraçado. Desgraçado não! Porque quem tem a graça de Deus é bendito eternamente. Isto é a glória. Porque quando eu vejo os justos da terra, eu não os vejo com aquilo que muitas vezes nós, avarentos, ambiciosos, gananciosos, carnais, quando eu olho para os justos da Bíblia, eu não os vejo com as coisas que nós ambicionamos ter. Quantas vezes nós... está escrito, se crê no Senhor, comereis o melhor desta terra. Tá. Mas houve um camarada
que Jesus falou que ele era tão justo que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que ele. Aleluia a Deus! E ele não comeu do melhor da terra, pelo menos não do melhor que nós, seres humanos, pó e cinza, podres, consideramos. Ele comia gafanhoto e mel silvestre, coisa que ninguém nem quer. O conceito de justiça, assim diz o Espírito Santo, o conceito de justiça é o que vai acontecer na próxima geração com os nossos filhos, que transtornarão a terra, serão mortos, e quando entrarem na glória de Deus, nós estaremos lá para abraçá-los. Este é o conceito de justiça, de vereda que brilha, 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 brilha até ser esquartejado. A vereda da justiça vai brilhar, brilhar, brilhar até ser decapitado. É a vereda da justiça até passar na guilhotina. É a vereda da justiça até ser enforcado. É a vereda da justiça até ser atravessado com uma flecha. Vereda da justiça até ser atravessado com uma espada. Vereda da justiça até ser amarrado e jogado no fundo do mar. Esta é a vereda da justiça que Deus quer nas nossas vidas. E neste lugar você está sendo ensinado pelo Espírito Santo para ser um justo. Porque Deus precisa fazer renascer as arenas. Deus deseja novamente que os anjos desçam para entoar louvores dentro das arenas, um louvor poderoso. Enquanto leões arrancavam filhos dos braços das mães, elas diziam: louvado, engrandecido seja Deus. Não tinha louvor mais poderoso que esse. Nunca teve, nem jamais terá. Nunca teve, nem jamais terá. Deus tem saudade do canto dos justos. É no meio do sofrimento que sai o perfeito louvor. Paulo e Silas, numa cidade, foram aprisionados, apanharam muito. Mãos e pés presos, jogados no fundo da cela, de cara no chão. Mas eram justos e abriram a boca à meia-noite. E à meia-noite começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Veio um terremoto. Sabe o que foi aquele terremoto? Foram os anjos de Deus que vieram arrasando com tudo. Aquilo não foi um terremoto natural, não, porque da porta da cadeia para fora não moveu nada, o terremoto foi só ali dentro. Os anjos de Deus vieram sacudindo tudo de tanta alegria, e olhar para aqueles homens que nem trapos humanos, chicoteados, amarrados e louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eles sacudiram todas as portas, eles moveram todos os alicerces, eles libertaram os presos, eles libertaram Paulo, libertaram Silas, e tem mais, eles esperaram para fazer isso na meia-noite, para que hoje nós saibamos que na meia-noite dos tempos nós abalaremos a terra. Com justiça. Cada chicotada em Paulo era uma injustiça. Isso tem valor para Deus. O apóstolo Pedro escreve dizendo: se como malfeitores sois agredidos, sois vituperados, isso não tem valor nenhum. Mas se como cristãos sois vituperados, bem-aventurados sois. Então, meu irmão, é com o justo que Deus conta. A nossa vereda é gloriosa, mas nós não podemos confundir a nossa vereda.
A nossa vereda, às vezes, é a via dolorosa. Durante a via dolorosa, todo mundo está blasfemando, todo mundo está cuspindo, todo mundo joga uma pedra, mas é o que Deus preparou para nós. Eu pergunto, Jesus precisava passar por qualquer coisa? Jesus não poderia ter sido o rei fenomenal de todos os tempos da história da humanidade? Poderia, claro que poderia. Mas, no exemplo da pessoa do Senhor Jesus, Deus está mostrando que os justos neste mundo são instrumentos dele para provar a injustiça deste mundo, para que quando ele decretar o seu juízo contra este mundo, que ninguém ouse dizer, ai que peninha. No Getsêmani, o justo estava suando gotas de sangue, enquanto que os injustos estavam se banqueteando no palácio de Herodes, de Pilatos. Lá no deserto, o justo chamado Davi estava dizendo assim, em lágrimas faço nadar a minha cama, enquanto que o injusto rei Saul estava se banqueteando na sombra e água fresca, rodeado de exércitos. Quando Jesus estava na mão de Pilatos, Jesus, o justo, ali, calado, humilhado, preso. Enquanto isso, os judeus injustos lotaram uma praça e gritaram, crucifica, crucifica, que caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste blasfemador, deste homem aí, desse qualquer. Então, meu irmão, o conceito de glória, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Depois de via dolorosa, Calvário, ainda tem túmulo frio, mas sempre quando a nossa vida entra por um túmulo frio, está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, sempre que a gente entrar pelo túmulo frio, pelo túnel que parece não ter brilho, é só esperar o terceiro dia. Basta esperar o terceiro dia. Ao terceiro dia, a glória dos justos será manifesta. E esse terceiro dia é o símbolo deste tempo que estamos vivendo, do terceiro milênio. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você pode padecer como teu Senhor, em gotas de sangue, em aflições. Você pode padecer como os nossos irmãos nas arenas. Você pode padecer como Jeremias, ai minha mãe, por que me deste a luz? Sou um homem de rixa e de contenda para toda a terra, eu nunca emprestei nada para esse povo, nem eles emprestaram para mim, todavia todos eles a cada dia me amaldiçoam. Você pode estar em angústia, em aflição, você pode estar em tribulações como o patriarca Jó, coberto de chagas. Ele não era justo? A vereda do justo tem sofrimento. A vereda do justo tem angústia. O Senhor Jesus virou para os justos e disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vereda dos justos é a vereda que Deus usa para glorificar o seu nome. Então, irmão, cuidado. Cuidado, eu sei que Jesus é poderoso para nos dar tudo o que Ele quiser, mas Ele também é poderoso para nos tirar tudo o que Ele quiser. A Jó, Ele deu tudo, depois Ele tirou tudo, porque Ele quer que sejamos justos tendo tudo, e Ele quer que sejamos justos não tendo nada. Então tome cuidado, meu irmão, com a utopia das riquezas inacabáveis.
Tome cuidado, como Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O teu descanso não está nas tuas conquistas, está na sua fé. O seu triunfo não está em sempre estar acima de tudo e de todos. Não, não é aí que está o seu triunfo. Porque Jesus foi jogado na mão de um, na mão de outro, foi arrastado com uma corda no pescoço várias vezes. E, no entanto, era ali que Deus estava olhando, que a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo está brilhando quando ele está na vontade do Senhor, independente do que o rodeia, ou tudo ou nada. Estar na vontade do Senhor, isto é que faz a diferença. Nós justos somos instrumentos de Deus para que Deus julgue este mundo. Então, meu irmão, a sua maneira de viver é a arma que Deus tem para condenar o mundo ímpio, condenar o mundo injusto, inclusive aqui em Mateus, no capítulo 5. Mateus 5:11. O Senhor Jesus deixou isso tão claro que às vezes a palavra tão clara de Deus me deixa assim impactado. Mateus 5:11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você quer saber o que é o caminho de um justo? Vá até, para concluirmos, Apocalipse, no capítulo 21. Porque na terra, quando viram Estevão morrendo debaixo de pedra, e Paulo, na época que não estava ainda convertido, estava festejando, menos um, ou seja, mais um fora de circulação. Era o que Saulo dizia a respeito dos discípulos de Jesus, cada vez que ele matava um. Mas lá no céu a história era outra. Capítulo 21 de Apocalipse diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Está falando de quem? Dos salvos. Está falando de quem? Dos justos. Então, enquanto esse tempo não se cumpre, a vereda do justo vai continuar tendo lágrima, pranto, clamor, dor e morte. Amém, meu irmão? Deu para você entender? Porque você pode triunfar, você pode prosperar, você pode conquistar, mas um dia pode acontecer como tem acontecido por aí com os nossos irmãos. Muda a dispensação, aí o governo vai lá, invade a casa de crente, se apossa da conta bancária, se apossa de todos os bens, até os filhos, o Estado se apossa em países comunistas de filhos de cristãos, porque dizem que os cristãos estão ensinando os seus filhos a serem subversivos.
Estão educando seus filhos contra o Estado. Então, meu irmão, atente para isso. A vereda do justo tem isso aqui, que nós acabamos de ler, mas haverá um tempo em que não terá mais essas coisas. Então, que você possa guardar com carinho, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas atente, o que você considera dia perfeito para o que Deus considera dia perfeito. Ou seja, se a vereda vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, então o dia perfeito é o fim. Aí você olha para a vida do Senhor Jesus na terra, olha para a vida de Estevão, olha para a vida de Paulo, olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Tiago, olha para a vida de todos os apóstolos, com exceção de João, que foi extraditado. Todos os outros foram martirizados, ou seja, chegaram ao final. E no final, o que os aguardava não era a exaltação na terra, mas a exaltação no céu. E até aqui então, nos tem ajudado o Senhor.